Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do portal Vet News. Na entrevista de hoje, conversamos com Odemilson Donizete Mocero, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Dr. Mocero, ele já trabalhou na Superintendência Federal de Agricultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui no Estado de São Paulo, e já ocupou o cargo de secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Boa tarde, Dr. Demilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos aqui para a gente bater um papo importante aí para esclarecimentos e divulgação da profissão. Conta para a gente, Dr. Demilson, qual é o impacto dessa pandemia sobre o setor veterinário brasileiro, especialmente na nossa realidade aqui do estado de São Paulo? Essa pandemia veio, né, como um fator surpresa, não só a profissão medicina veterinária, mas a sociedade, de um modo geral, não imaginava que ia passar por uma fase complicada, difícil, como nós vivemos nos dias de hoje. Já este ano a gente viu essa história em outros países, começando pela China, mas a gente não esperava que ia ter esse impacto que está tendo aqui. E as profissões, a medicina veterinária, uma delas, tem sofrido esse impacto, porque está realmente atingindo o dia a dia do profissional. A nossa profissão, a medicina veterinária, ela é uma profissão da área da saúde. Ela está podendo atuar dentro das limitações, hoje em dia, que são impostas das exigências ou as recomendações da área da saúde para que os cuidados sejam tomados e evitando, então, o contágio tanto dos profissionais quanto das pessoas que possam precisar desse serviço tão importante para a saúde animal e saúde pública do nosso país. Mas houve, sim, um impacto, há uma redução no volume de trabalho, que é natural, como está acontecendo com outras profissões, e algumas partes estão sendo, sim, atingidas, mas outras têm, dentro do possível, sendo atuando. Por exemplo, na área de vacinação, programas públicos, por exemplo, está continuando. Hoje nós temos, por exemplo, a vacinação da febre aftosa no estado de São Paulo, o mês inteiro, é obrigatório, é um trabalho que o veterinário está nessa liderança. Programas de vacinações da área de saúde pública, que envolve o veterinário, ele está participando, por exemplo, programas da raiva, por exemplo, e assim vai. Mas nós estamos aí, na verdade, atentos ao trabalho do nosso profissional e tentando apoiá-lo da melhor forma, buscando essa simbiose entre o conhecimento que ele tem e o que ele pode contribuir com a saúde pública, evitando que esse vírus se propague mais ainda. Esse é o ponto principal que a gente está cuidando dentro da nossa profissão. Qual que é o nível da redução da procura e por que houve essa diminuição? Seria porque o cliente, o tutor, ele está com receio de sair de casa, sair do isolamento social e levar o seu animal até o médico e, de repente, se expor em diferentes ambientes ao vírus, ou ele também está preferindo guardar dinheiro, até porque a gente não sabe quando esse período de pandemia vai se encerrar. Da parte do tutor, tudo isso que você falou é verdade. Ele está preocupado com a própria saúde, em levar e correr riscos também para não só ele se contagiando, como também possivelmente nas aglomerações, também podendo até ser um potencial transmissor se ele tiver incubado com esse vírus. Enfim, ele também tem os seus esclarecimentos, ele também se cuida. Então, esse eu acho que é um ponto até principal dele não levar um animal a um médico veterinário por uma coisa mais simples. Ele vai procurar um médico veterinário num momento desse, naqueles casos de maior necessidade. É assim que eu entendo que ele vai fazer. E, na verdade, o médico veterinário, ele também tem que se precaver, e ele sabe disso, ele é preparado, ele tem a nossa formação também, como é da área da saúde, permite esse tipo de medidas, né, de prevenção, de precaução. Mas eu acredito que, mais do que a economia, é o fator saúde que o nosso tutor está se precavendo. Quais estratégias adotar nesse momento de dificuldade, de recrudescimento aí dos negócios? Como o senhor sente que o médico veterinário tem procurado se reinventar no sentido de não sofrer muito com o impacto econômico aí gerado por essa pandemia?
O médico veterinário, ele também, como outras profissões, neste momento acaba sendo também um pouco mais empreendedor, buscando formas de atender melhor. É claro que a redução existe, vários colegas têm falado, tem redução aí de um percentual até alto de atendimentos, porque em cima disso que nós já conversamos, mas normalmente, buscam alternativas para poder não deixar de atender um cliente de uma forma segura, dando orientação, fazendo algum trabalho mais orientativo mesmo, e mais de prevenção, e aí sim, no caso de um atendimento necessário, atende pessoalmente na sua clínica ou na casa da pessoa, né? É assim que é feito. Não há muito o que acrescentar nessa área, porque está falando de saúde, né? Então não há muito o que acrescentar, exceto aquela parte de dentro de uma loja, de você fazer algum atrativo a mais, mas não é o caso aí. Nós tivemos a portaria por parte do Ministério da Saúde, abrindo a possibilidade dos médicos veterinários também trabalharem aí no enfrentamento do Covid, no tratamento de pessoas, de doentes, né, de pacientes contagiados pela Covid-19. Como tem sido a adesão aqui no estado de São Paulo a essa portaria e como o senhor recebeu, como que a categoria recebeu essa possibilidade, né? Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde, o governo tem esse poder legal, né, através de seus instrumentos legais, de fazer essa convocação, e isso foi feito. Não é bem o caso, mas é como se fosse uma operação de guerra. Precisa de profissionais para atuar em determinada área, faz-se a convocação. Na verdade, aqui, essa convocação foi para que se fizesse o cadastro e que fizesse o curso de atualização. O próprio Ministério da Saúde, ele orientou depois que não foi um caráter coercitivo, aquela forma obrigatória que todo mundo vai ter que ser recrutado e vai ter que prestar esse serviço. Não estamos nessa fase. Mas, neste momento, o profissional, ele se cadastra, o governo com isso todas as áreas da saúde receberam essa convocação para o cadastramento, na verdade, para que o governo tenha um conhecimento, né, ele tenha a dimensão exata como está hoje a nossa condição de atender o nosso público em caso de uma emergência sanitária como essa, e com isso o nosso profissional teve que fazer a sua inscrição e também fazer o curso. Na verdade, isso não quer dizer que vai ter que prestar o serviço de uma forma obrigatória, de forma nenhuma, mas, pelo menos, esse conhecimento o governo já tem, o nosso Conselho Federal, ele teve que passar todos os dados dos nossos profissionais, e essa adesão, então, ela foi total, ou seja, é uma condição obrigatória de a gente fazer esse cadastramento. Não quer dizer com isso que todos vão ter que trabalhar, não é esse caso aí, mas a adesão, ela foi total, porque foi uma medida, vamos dizer assim, obrigatória, né, para fazer o cadastramento e o curso. O fato aí de o Ministério da Saúde ter feito essa convocação para os médicos veterinários e feito esse cadastramento, né, abre a discussão, fortalece aquela discussão da saúde única? Fortalece muito. Até, eu acho que é um ganho muito grande para a profissão da medicina veterinária, porque, na verdade, a profissão, em 1998, que ela teve o reconhecimento pelo Ministério da Saúde como uma profissão da área da saúde, apenas em 1998. E nós sempre buscamos esse reconhecimento pela sociedade, pelo governo, como importantes também como profissão da área da saúde. E hoje fazemos parte disso. E desde 2011, nós fazemos parte, inclusive, do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é ligado ao SUS, a nossa profissão faz parte. E também hoje nós estamos aí sendo, então, convocados, junto com as outras profissões da área da saúde, 14 profissões, nós fazemos parte, e entendemos ser um reconhecimento né, do governo, e isso também, cada vez mais, fortalece a nossa profissão frente à sociedade, lembrando que ela é útil e nós, veterinários, cada vez mais, mostrar para a sociedade essa importância, esse nosso valor, esse conhecimento que nós realmente temos, dada a formação que a nossa profissão permite, dentro da área de saúde pública e da saúde única. Nós tivemos, até como o senhor destacou no início da entrevista,
fomos surpreendidos por essa grande notícia aí, que foi essa pandemia no início do ano, que nos abalou de uma maneira bastante significativa, inclusive aqui no Brasil, né? Quais eram os projetos que o Conselho tinha para realizar nesse início de ano, inclusive agora nesse primeiro semestre, e que acabaram tendo que ser revistos e vocês tiveram que estabelecer novas estratégias frente ao cenário da pandemia? Com a pandemia, realmente, os rumos nesse período mudaram, né? Foram mudados, foram alterados, né? Mas o Conselho ele tem aquela função de orientar os profissionais, normatizar e fiscalizar, basicamente é isso, e assessorar os órgãos públicos também. E isso é uma coisa que é possível fazer uma boa parte agora, até pelo home office, ainda é possível, nós não estamos parados, mas aquela parte que exige a parte presencial, isso sim está comprometido. E outras coisas, como, por exemplo, a fiscalização nossa hoje, aquela fiscalização intensiva, direta, ela está mais para situações mais pontuais neste momento. Nós estamos com mais dificuldades, até por prevenção à saúde do nosso colega profissional fiscal, nós não estamos colocando ele de uma forma ativa na rua, no dia a dia. Isso não está sendo feito, não está sendo possível. Aquilo que é possível ser feito, nós estamos fazendo. Por exemplo, os registros dos profissionais está sendo feito de forma... O pré-registro, vamos dizer assim, né, da pré-inscrição do nosso colega, a gente está fazendo. Não estamos conseguindo entregar, neste momento, presencialmente, a cédula profissional. Ele tem que vir receber, porque ele tem que, inclusive, a parte digitalizada, né, da carteira dele, tem que apertar digital, aquela coisa toda. Então, nós estamos postergando isso, tão logo haja a reabertura e seja permitido, vamos dizer assim, esse retorno, nós vamos voltar a fazer esse atendimento. Com as empresas, mesma coisa, enfim, nós estamos fazendo todo um atendimento, mas agora de base, através do home office, e aquelas atividades básicas do Conselho, nós estamos levando e conduzindo de acordo com a necessidade do momento, esperando que isso, em breve, a gente volte, né, que essa crise aí, que essa emergência passe logo. Eu creio que mais um mês, no máximo, a gente esteja voltando. Tomara, né? Apesar de a pandemia estar afetando toda a realidade de todos os brasileiros no momento, né? A gente tem diferentes realidades de acordo com a cidade. A gente tem São Paulo e região metropolitana com um grande número de casos aí da Covid-19, né? Inclusive grande número de óbitos, e conforme a gente vai indo para o interior, essa realidade muda, inclusive a percepção da população também acaba sendo diferente, né? Às vezes até a gente tem localidades em que não há tanta adesão ao isolamento social. Como que o Conselho tem verificado isso nessas outras regiões? E como está o acompanhamento por parte do Conselho de outra realidade aí, de um grupo muito importante de médicos veterinários, que são os médicos veterinários que atuam na pecuária, na produção de alimento, né, em outras áreas que também são fundamentais. Qual é o cenário que o Conselho tem verificado? Nós somos um órgão normativo, um órgão que, obrigatoriamente, como toda a profissão, segue o que está na legislação, o que está em vigor. Hoje nós temos um decreto do Estado, né, que limita a ação de regiões, e não só o governo do Estado, como os municípios também fazem também as suas legislações, acrescentando ao que já existe de regras do estadual, do federal. Nós aqui seguimos justamente em cima dessas regras. Então, aquilo que está proibido não tem o que fazer. Mas o médico veterinário está, sim, podendo ter uma ação, né, já que é uma profissão da área da saúde com permissão de atuação dentro dos limites hoje estabelecidos pela própria saúde com relação à prevenção. E o veterinário é importante não só a prevenção dele, como ele também, com os conhecimentos, ajudando na prevenção à saúde da população. E os municípios que têm algumas regras diferenciadas, claro, ele é livre para atuar, o médico veterinário é livre para atuar dentro dos conhecimentos que ele tem. Hoje, praticamente, todo o Estado está com uma ação
muito parecida para o médico veterinário. A ação dele no Estado ela não está diferente. Com relação principalmente da agropecuária, o pessoal mais ligado ao agronegócio, esses médicos veterinários, eles estão atuando, por exemplo, como eu disse, da mesma forma no campo. Há uma série de recomendações, inclusive a Secretaria da Agricultura criou também um manual para o produtor rural, e o nosso veterinário também, ele conhece esse manual, e ele também ajuda o produtor, né, em divulgar esse manual, as regras para a prevenção do produtor. Enfim, ele participa dos programas de vacinação, ele está ajudando continuamente no trabalho, por exemplo, que a saúde pública aí, na inspeção, por exemplo, nos programas sanitários. Hoje os animais abatidos continuam, né, e o veterinário está ali atuando. Enfim, ele está atuando dentro das regras existentes. Essas regras, felizmente, elas não foram bloqueadas por profissional médico veterinário, como por médico humano e outras profissões que são necessárias, são importantes, são por um momento, e ele está atuando. Agora, se algum município for mais rigoroso, ele vai ter que se adequar, ou menos rigoroso também. Mas hoje a regra praticamente está padrão para todo o estado. Ela não está, embora está tendo essas diferenças, vamos dizer, regionais, com o número de casos, da incidência da Covid-19, para a ação do veterinário, ela não está sendo diferente. Bem, até como o senhor estava torcendo agora há pouco, oxalá em breve a gente já tenha o final dessa grande pandemia. Exato. Quais projetos, o que esperar para o pós-pandemia, doutor Edmilson? Eu acho que este momento é um momento, né, de reflexão, é um momento de... A gente tem que aproveitar também, já que infelizmente ele apareceu, aproveitar para poder fazer uma reanálise, corrigir rumos, né? Não só o conselho, como o próprio profissional. Ele tem que pensar o que pode ser feito. No caso do conselho, a ideia é que nós agora voltemos a analisar os pontos que existem, o que está como legislação, o que houve de inovação nesse período agora, se volta ao sistema total antigo, ou se vai ter novos ajustes para a gente se adaptar. E aí sim, então nós temos que ver, primeiro, qual é hoje a vida do Conselho em termos, por exemplo, de caixa. As condições de projetos, nós temos hoje 20 comissões atuando, nós temos aí uma série de eventos que acontecem, nós temos entregas de cerimônia de cédulas para todos os profissionais, com palestras, explicando para o nosso novo colega o que é essa casa da profissão, que é o Conselho de Veterinária, o que ele tem, o que ele faz, e que o veterinário é importante dentro da profissão, que ele ajuda a fazer o conselho, ou seja, ele ajuda a fazer a própria profissão, para que a sociedade cada vez mais reconheça. Então, nós temos uma série de passos a serem seguidos, mas nós vamos fazendo, tomando essas medidas conforme os fatos vão aparecendo. Mas, a princípio, o que a gente tinha como meta, a gente pretende continuar. Claro que não vai ser possível com a mesma velocidade, porque vão ter ajustes, mas, por exemplo, agora nós demos férias às pessoas que podiam tirar férias, estão trabalhando em home office as pessoas que realmente que são necessárias para essa atuação agora, nós demos uma reduzida no quadro até para trabalhar no home office. Então, a hora que voltar a ter atuação, vamos dizer assim, normal, eu creio que o nosso trabalho de recuperação vai ser bom, vai ser um bom trabalho. Mas os projetos em si, eles vão continuar, mas vão ver a realidade naquele momento, porque, na verdade, projetos maiores que a gente tinha, por exemplo, nós estamos reformando o nosso prédio, ou pelo menos estamos em final de licitação para reformar o prédio da central aqui, nossa central aqui em São Paulo. Vamos ver exatamente se dá para a gente continuar, a gente acredita que sim, mas é um ponto que a gente vai fazer. E todo esse trabalho de entrega de cédulas, essa parte de orientação, a gente vai ter que ajustar, né, a isso aí. Mas o Conselho, ele tem uma política de aproximação do nosso colega cada vez mais. Então, esses trabalhos de informação, esse trabalho de mídia, esse trabalho de trazer uma notícia técnica, uma notícia do interesse da profissão, isso já não houve, vamos dizer assim, solução de continuidade, ao contrário, até aumentou, né? E a parte, por exemplo, mais de entrega das cédulas, de trazer para o profissional recém-formado toda essa orientação que a gente dá, a gente vai ter que fazer um ajuste, como eu já disse, né? As fiscalizações vão voltar, hoje elas não estão tendo apenas casos pontuais, mas ela vai voltar, se Deus quiser, normal. Enfim, vamos aguardar aí o nosso
o nosso dia a dia, né? Porque aqui agora a gente está resolvendo muitos problemas do dia a dia, são muitos problemas, são muitos fatos novos, são muitas dúvidas, muitas coisas acontecendo pontualmente, e nós temos que tentar ajudar o colega e tentar resolver, né? Mas eu acredito que depois dessa fase crítica que estamos vivendo, o nosso país vai dar uma reerguida, se Deus quiser, e a nossa profissão contribuindo como sempre fez. Sim, perfeito. Muito obrigado, doutor Mosseiro. Conversamos hoje com o Demilson Donizete Mosseiro, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor. Realmente ficamos aí na torcida para que a gente possa voltar à normalidade ou à normalidade possível o quanto antes. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Conselho. Muito obrigado, Clevanei, obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição. Obrigado, valeu a você que nos acompanhou, até mais.